Josué foi um dos grandes líderes levantados por Deus, sucessor de Moisés e responsável por conduzir o povo à terra prometida. Sua trajetória foi marcada por obediência, coragem e fé inabalável no Senhor. Diferente de muitos que vacilam diante das dificuldades, Josué mostrou que é possível permanecer firme quando confiamos totalmente em Deus. Cada passo de sua caminhada carrega princípios espirituais que atravessam os séculos e falam diretamente à nossa vida hoje. Estudar Josué é descobrir como vencer as batalhas diárias, como se manter fiel no meio das provações e como conquistar as promessas de Deus sem perder o coração no processo. Lição 1. Coragem para enfrentar gigantes. Josué enfrentou povos guerreiros e cidades fortificadas, mas nunca retrocedeu, porque sabia que Deus estava com ele. A coragem que demonstrava não era humana, mas nascida da fé. Essa lição nos mostra que os gigantes podem até ser maiores do que nós, mas nunca maiores do que o Senhor que nos fortalece. Quando confiamos em Deus, descobrimos uma ousadia que vence o medo e transforma impossibilidades em testemunhos. Coragem, portanto, não é ausência de temor, mas decisão de avançar apesar dele. Josué nos prova que quando Deus ordena, a vitória já está garantida. Lição 2. A importância da obediência. Deus disse a Josué para meditar na lei dia e noite, pois a obediência seria sua chave para o sucesso. Essa atitude mostra que o caminho da vitória não está na força ou na inteligência humana, mas na submissão ao Senhor. Muitos querem alcançar bênçãos rápidas, mas ignoram que a obediência é o alicerce da vida espiritual. Quando obedecemos, permanecemos sob a cobertura da graça divina e nada pode nos abalar. Josué nos lembra que desobedecer é abrir brechas para o fracasso, mas obedecer é caminhar debaixo da direção de Deus. Lição 3. Deus é quem dá a vitória. Josué era um guerreiro valente, mas nunca esqueceu que suas conquistas vinham do Senhor. Ele entendia que estratégias e exércitos são limitados, mas Deus é ilimitado em poder. A verdadeira vitória não é fruto da capacidade humana, mas da intervenção divina. Isso nos ensina a não colocarmos confiança em recursos, contatos ou inteligência própria. A vitória que permanece vem somente das mãos do Senhor. Josué nos convida a sempre reconhecer: sem Deus, lutamos em vão, mas com Ele, somos mais que vencedores. Lição 4. Liderança com fé. Josué não liderava apenas com palavras, mas com exemplo de fé. Ele não apenas dizia ao povo para confiar, ele próprio confiava e avançava. Esse tipo de liderança inspira e fortalece os que estão ao redor. Um verdadeiro líder espiritual não é aquele que manda, mas aquele que serve com fidelidade e confiança no Senhor. Josué provou que liderança cristã é construída sobre fé inabalável, não sobre títulos ou cargos. Seu exemplo nos desafia a sermos líderes que apontam para Deus e não para si mesmos. Lição 5. Perseverança diante dos desafios. As muralhas de Jericó não caíram na primeira volta, e o povo precisou marchar 7 dias em silêncio. Esse ato de perseverança mostra que as promessas de Deus exigem paciência e fé contínua. Muitas vezes desistimos porque não vemos resultados imediatos, mas Josué ensina que a obediência constante gera milagres poderosos. Perseverar é continuar marchando mesmo quando tudo parece igual. Deus honra aqueles que não desistem no meio do processo. A vitória de Jericó é prova de que a perseverança sempre precede grandes conquistas. Lição 6. Santidade é fundamental. Josué sabia que não poderia conquistar nada se o povo estivesse em pecado. Por isso, antes das batalhas, sempre chamava Israel à santificação. A santidade não era apenas um ritual, mas uma postura de vida diante de Deus. Sem ela, não há vitória verdadeira. Essa lição é atual.
e nos lembra que não podemos querer a bênção de Deus vivendo como o mundo. A santidade é o canal que mantém o fluir da presença do Senhor. Quando nos separamos para Ele, vemos portas se abrindo e milagres acontecendo. Lição 7. Oração antes da batalha. Josué buscava direção em Deus antes de qualquer decisão. Ele entendia que a guerra era espiritual antes de ser física. Essa atitude nos mostra que nenhuma batalha deve ser enfrentada sem oração. A oração é a chave que abre os céus e libera estratégias sobrenaturais. Muitos fracassam porque lutam sem consultar ao Senhor. Josué nos ensina que uma vida de vitória depende de uma vida de oração. Sem oração, somos frágeis, mas com oração, somos invencíveis em Cristo. Lição 8. Aprender com os erros. Na derrota em Ai, Josué percebeu que havia pecado no acampamento e buscou imediatamente a direção de Deus. Esse episódio nos mostra que os erros não devem nos paralisar, mas nos ensinar. A queda pode ser o ponto de partida para um novo nível de fidelidade. O segredo está em reconhecer o erro e corrigi-lo com humildade. Josué não escondeu a falha, mas tratou com seriedade para que o povo voltasse ao favor divino. Isso nos ensina que até mesmo derrotas podem se tornar degraus de crescimento. Lição 9. Unidade do povo de Deus. Josué sabia que o povo só seria vitorioso se permanecesse unido. A desobediência de um único homem, Acã, trouxe derrota para toda a nação, mostrando a importância da comunhão. Essa lição nos ensina que a vitória coletiva depende da fidelidade individual. Quando o povo marchava junto, nenhum inimigo resistia. A unidade atrai a presença de Deus e desarma as estratégias do inimigo. A igreja precisa aprender com Josué que a verdadeira força está na união em Cristo. Lição 10. Confiança nas promessas de Deus. Josué nunca duvidou do que Deus havia prometido, mesmo quando a realidade parecia impossível. Ele sabia que as palavras do Senhor jamais falham. Essa confiança o manteve firme diante de exércitos poderosos. Quando temos certeza nas promessas de Deus, não nos deixamos abalar pelas circunstâncias. O que Deus promete, Ele cumpre, e nada pode impedir seu agir. Josué nos ensina a viver pela fé e não pela vista, mantendo os olhos no Deus que é fiel. Lição 11. O exemplo da fidelidade pessoal. A vida de Josué era marcada por integridade e fidelidade. Ele não apenas ordenava que o povo fosse fiel, mas era exemplo vivo dessa fidelidade. Sua conduta mostrava que um líder verdadeiro precisa viver o que prega. Esse exemplo de vida inspirava o povo a também permanecer firme. O testemunho pessoal é a maior pregação que podemos oferecer. Josué nos lembra que não basta falar de Deus, é preciso viver para Ele com sinceridade. Lição 12. Reconhecimento da soberania de Deus. Josué entendia que sua autoridade vinha de Deus e nunca usurpou a glória que pertencia ao Senhor. Ele se via apenas como servo, e essa humildade foi essencial para sua liderança. Muitos líderes caem porque colocam a confiança em si mesmos, mas Josué nos ensina a depender sempre de Deus. Reconhecer a soberania divina é entregar o controle da vida ao Senhor. Quando fazemos isso, permanecemos firmes e seguros. A humildade de Josué é um lembrete de que toda vitória é do Senhor. Lição 13. Determinação contra a idolatria. Josué foi firme ao exortar o povo a rejeitar os ídolos e servir somente ao Senhor. Ele sabia que a idolatria era o maior inimigo da fidelidade a Deus. Essa determinação nos ensina a não aceitar nada que ocupe o lugar de Deus em nossas vidas. Hoje, os ídolos podem ser riquezas, status, prazeres ou pessoas. Josué nos chama a escolher a quem serviremos. Servir a Deus exige radicalidade, e essa decisão define nosso destino espiritual. Lição 14.
um legado para as próximas gerações. Ao afirmar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué deixou um legado eterno para sua família e para Israel. Ele não pensava apenas em si, mas no futuro do povo. Essa lição nos mostra que nossa fé deve ser transmitida às próximas gerações. O maior presente que podemos deixar para nossos filhos é o exemplo de amor e fidelidade a Deus. Josué nos ensina que a fé vivida em casa se torna herança eterna. O testemunho familiar é uma arma poderosa contra a decadência espiritual. Lição 15. Permanecer firme até o fim. Josué não apenas começou bem sua jornada, mas terminou fiel até o último dia. Ele se manteve firme nas promessas de Deus e jamais abandonou o caminho. Esse exemplo nos mostra que a vida cristã não é sobre ter bons começos, mas sobre permanecer até o fim. Muitos desanimam no meio da caminhada, mas Josué prova que é possível perseverar. A vitória final é dada àqueles que permanecem constantes. Assim como Josué, devemos lutar até o fim para receber a coroa da vida eterna. A vida de Josué é um testemunho poderoso de fé, obediência e perseverança. Ele nos mostra que as batalhas da vida só podem ser vencidas quando caminhamos com Deus. Cada lição que ele deixou é um chamado para vivermos com coragem, santidade e confiança plena no Senhor. Sua história revela que a fidelidade a Deus não apenas traz vitórias pessoais, mas também constrói um legado para as próximas gerações. Assim, somos desafiados a permanecer firmes até o fim, certos de que o mesmo Deus que foi com Josué é o mesmo que está conosco hoje.